Meus irmãos, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Em qualquer lugar que nos encontremos, que nós estejamos em paz. No vídeo anterior, nós meditamos sobre a lição de número 61, intitulada O Homem com Jesus. O motivo de nós cristãos alegrarmos-nos pela vinda de Jesus Cristo, pela contribuição, pelo norte de nossa vida. Nesta lição, Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, ele nos apresenta a lição de número 62, intitulada Jesus para o Homem. Emmanuel, ele se apoia numa fala de Paulo na carta endereçada aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E achado em forma como homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como que nós nos deparamos com verdadeiros gênios aqui na humanidade? O que representa Jesus Cristo para o homem? Aqui na Terra, como nós encaramos Jesus Cristo? Para nós cristãos, é o norte, é o guia, mas para o homem em comum, para muitos até hoje, século XXI, a palavra de Jesus Cristo é loucura. Acima de tudo, o símbolo da cruz demonstra para eles que este caminho é para a morte, para o perecimento. Mas para nós, cristãos, nós iremos passar, nós iremos viajar e assim adentrarmos numa outra dimensão. E o caminho é seguirmos Jesus Cristo. Para nós, a morte não existe, mas para muitos isso é loucura. Jesus Cristo veio aqui e, de fato, abalou as estruturas do ser humano. E para muitos ainda, ele se nos mostra como louco. Ele mexeu, ele convidou ao homem para que ele pudesse enfrentar os seus próprios princípios. Aqui na Terra, onde está o sábio? Nas universidades? Onde se encontra os sábios? Nos laboratórios? Nas pesquisas? Onde se encontra hoje o escriba? É aquele que se mostra e nos apresenta nos cartórios? É aquele que literalmente nos apresenta a escritura? A escritura de quê? De bens espirituais ou de bens espirituais? Qual é para o homem a concepção de Deus? E que se nos mostra a sabedoria deste mundo? O que move o homem inteligente? A busca de ascensão espiritual ou a conquista de territórios? Agora nós, os cristãos, nós apontamos para Jesus Cristo. Pregamos o mestre dos mestres e não podemos esquecer de que ele foi aqui crucificado. E para os judeus, até mesmo para os judeus, ele se mostrou como escandalosa a sua vinda. Até mesmo para os gregos, eles encararam, como Paulo diz, loucura para os filósofos. Talvez seja até hoje para os sábios assim tipificados aqui na Terra. A loucura de Deus e o que é sábio para o cristão. A espiritualidade maior
Allan Kardec nos apresentou ensinamentos profundos a respeito do objetivo daqueles gênios, irmãos nossos superiores que vêm aqui à Terra. A espiritualidade maior nos ensina que muitos irmãos nossos que já alçaram voos, eles vieram até aqui, estão aqui alguns e muitos virão para nos ajudar. No livro A Gênese, nós aprendemos que os homens, de fato, progridem e podem progredir por si mesmos, mas se ele puder contar apenas com seus esforços, esse progresso se apresentará diminuto. Ou seja, como consta no livro A Gênese, o homem entregue às próprias forças só muito lentamente progride. Se não fossem auxiliados por irmãos nossos muito mais adiantados, que vêm aqui e nos apresentam um caminho, que nos ajudam na evolução, o que nós seríamos sem estes professores? E nós percebemos que todos os povos tiveram homens gênios, sábios, surgidos, e nós percebemos, em diversas épocas, e ainda, na maioria das vezes, nós não os compreendemos. Se nós, como cristãos, e de fato, nós partimos do princípio de que Deus é Pai, amor, misericórdia, e nós precisamos admitir a sua solicitude conosco, nós precisamos também admitir que espíritos nossos e superiores vêm ao nosso encontro para nos ajudar, a fim de que nós, como humanos, possamos progredir. Por que nós não admitimos que muitos são enviados aqui pela misericórdia divina e eles recebem missões para nos ajudar, para contribuir com o nosso progresso? Tal é o papel dos grandes gênios. Como que nós poderíamos hoje entender mais profundamente a doutrina espírita se não fosse as mãos abençoadas de Chico Xavier? E o que seria Chico Xavier se não fosse a contribuição de Allan Kardec? Quantos irmãos nossos na área da ciência, aqueles que vieram com o rótulo de católico romano, quantos benefícios eles vieram aqui, nos apresentaram o caminho? O que nós seríamos hoje sem São Francisco de Assis? E assim nós iremos perceber que estes gênios, até hoje, muitos deles são incompreendidos. Lições são como que loucuras. E muitos não admitem que ao nosso encontro venham gênios, provando a misericórdia divina. Sabemos que muitos não entendem até hoje o sacrifício da cruz. Muitos não entendem a mensagem de humildade que Jesus Cristo nos apresentou. Muitos ainda não entendem a proposta de ascensão espiritual. Por quê? Porque geralmente aqui na Terra nós olhamos quase que exclusivamente para a matéria, para o que é rasteiro. Nós nos enxergamos neste corpo que mais cedo ou mais tarde irá se decompor. Às vezes eu palpo o meu corpo e tento me deparar com os ossos, os esqueletos que ficarão por muito tempo aqui na Terra. E eu sou esse osso? Eu represento este esqueleto? É claro que não. Aqui é uma vestimenta passageira, mas para muitos eles tentam entender os gênios estudando o cérebro fisiológico, usando as leis da biologia, encarando o homem como matéria. Mas aqui, como cristãos, com o auxílio de tantos irmãos nossos que aqui vieram, com a proposta de Jesus Cristo rumo à eternidade, de que nós precisamos aqui aprender e, aprendendo cada vez mais, aprendamos a bater asas. Emmanuel, ele vem ao nosso encontro e nos apresenta nesta mensagem algumas palavras. E muitas pessoas não entendem como tem alguém que vem de uma estrela distante, um espírito bem evoluído que vem encarnar numa zona nebulosa como a Terra.
Muitos não entendem ainda a proposta de servir. Muitos não entendem ainda o propósito do sacrifício, de ajuda. Muitos não entendem ainda como alguém sai do seu conforto para estender a mão àquele que sofre. Mas Emmanuel deixa bem claro: Jesus Cristo desceu para servir. Ele desceu do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena. Jesus Cristo, ele desceu das estrelas à manjedoura do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens. Jesus Cristo desceu e veio ao nosso encontro da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, do governador do mundo a servo de todos. Jesus Cristo desceu de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, do emissário do amor à vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, do celeste pastor a ovelha oprimida, do poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas ao réu, a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e se apagou, para que nós, os homens, nos elevemos e brilhemos um dia para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. O homem com Jesus e Jesus para o homem. Muitos ainda se escravizam ao ego. Outros ascendem numa compreensão mais íntima com Jesus. Estes se alegram. Os outros ficam estupefatos. Não compreendem uma sabedoria que não seja a do corpo, ou da terra, aos interesses rasteiros que ainda predominam aqui no mundo. Mesmo assim, nós agradecemos a todos aqueles que vieram ao nosso encontro para nos ajudar, para iluminar o nosso caminho, para nos convidar a caminhar na satisfação dos nossos interesses imortais. Agradecemos, Pai, nosso Pai Criador, por provar a sua misericórdia para nos enviar anjos em forma de homem para apontar para nós o caminho da nossa verdadeira ascensão. Agradecemos, Jesus Cristo, por tudo. Agradecemos a todos os espíritos benfeitores e agradecemos a Emmanuel por nos recordar a nossa verdadeira essência. Agradecemos a Jesus Cristo. Que a paz dele se encontre conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.